todos os livros indicados pelo BookTok e todos os romances escritos nos últimos tempos têm virado um grande bolo de nada. Vamos falar sobre isso? Se você já se deparou com esse tipo de discurso na internet, ou então já falou essa frase, assim, vamos conversar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente tem um entendimento sobre o BookTok e sobre influencers de uma forma geral, de uma maneira um pouco vaga, eu acho. Então tudo bem não pensar sobre isso, né, gente? A gente já tem que pensar sobre tanta coisa na vida, mas eu acho que quando a gente quer criticar uma parada, quando a gente quer problematizar algum tipo de coisa, a gente tem que parar pra pensar de onde que tá vindo esse discurso. E assim, falar que todos os livros que o BookTok indica são nada, assim. Eu vi muita gente fazendo aquela trend com aquele som de I love the taste of nothing. Tipo, nossa, adoro o gosto de nada. Falando sobre, tipo, quando eu vou ler um livro que tá muito famoso no BookTok, ou que as pessoas estão indicando muito no BookTok, e eles não têm nenhum conteúdo, eles não têm nada que me atrai, eles não têm nada demais. E aí que eu te pergunto, quem são as pessoas que você está seguindo? Quem são as pessoas do BookTok que você está seguindo? Porque assim, gente, assim como qualquer outro nicho de influenciadores, a gente vai ter grandes influenciadores e a gente vai ter nichos desses influenciadores. É claro que vão ter muitos influenciadores, isso não é dentro do BookTok só, é tipo de uma forma geral na internet, que vão estar falando, indicando, promovendo as mesmas coisas. Porque muitas vezes isso é uma questão de marketing de algumas marcas, e aí não foge em momento algum o marketing das editoras brasileiras. Ou enfim, gente, é só um nicho de pessoas que tem uma bolha social muito parecida. Então assim, se você tá no BookTok só seguindo gente cis, só seguindo gente branca, só seguindo gente que só gosta de fantasia, o seu nicho de indicações e o nicho de livros que você vai ver vai ser um só. E ponto. Então, assim, eu acho que quando a gente quer falar sobre uma parada dessa, a gente tem que pensar de onde o nosso discurso está vindo. A gente está consumindo todos os tipos de booktokers que existem, até porque acho que não tem nem como consumir todos os tipos de booktokers. Tipo, eu entendo muito esse discurso, de onde esse discurso vem. A gente tem um cachorro latindo no fundo, não sei se dá pra ouvir, mas tá banca minha paciência. Latido de cachorro é o auge do estresse. Eu me perdi. Eu entendo de onde isso vem, porque às vezes eu também me incomodo muito com tô rolando a minha For You de qualquer rede social com relação a livros, indicações de livros, e eu vejo todo mundo falando dos mesmos livros. Na verdade, isso não acontece tanto comigo. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas ainda assim, eu vejo muita gente falando sobre o mesmo livro. Eu não vejo todo mundo, eu vejo muita gente falando sobre o mesmo livro, ou sobre uma determinada lógica de livros. E aí que eu preciso entender dentro disso quem são essas pessoas. Com quem essas pessoas estão conversando, sabe? E muitas das vezes, essas questões dos livros que estão sendo indicados vêm muito do que as editoras estão mandando para os criadores, para os influencers, e do que aquela pessoa gosta. Você já parou pra pensar que os influencers, eles são pessoas? E aí essas pessoas, elas têm gostos. Elas têm vivências, elas têm ciclos sociais e elas têm gostos. E cada pessoa no mundo é única. Ela vai ter um determinado tipo de gosto, ela vai ter um determinado tipo de bolha, um determinado tipo de ciclo social, um determinado tipo de vivência. E tudo isso, todas as coisinhas que banham a gente, vão formar as nossas opiniões, os nossos gostos. Então, quando a gente está seguindo o mesmo tipo, o mesmo nicho de influencer, a gente vai receber as mesmas recomendações. E é sobre isso. Isso não tá errado, isso não tá certo. Isso é a vida, entendeu? E eu acho que é isso que falta muito nesse pensamento. Tipo, eu não tô aqui defendendo os influencers com todas as minhas forças, assim. Tem muito livro ruim mesmo que tá sendo indicado. E quando a gente recebe indicação de um livro de algum influencer muito famoso, mesmo que só tenha ele indicando, os outros influencers vão ler também. Porque aquele influencer ganhou muita notoriedade falando sobre esse livro.
Então as pessoas correm pra ler aquele livro e também falar dele, porque aquilo ali está gerando like, está gerando fama de alguma forma, sabe? E tipo, quando a gente fala de trabalhar com a internet, é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho que exige muita determinação, exige muito trabalho, apesar de não parecer. Tipo, um trabalho que você tá trabalhando o tempo inteiro, sabe? Você tá pensando em conteúdos, você tá pensando em como criar conteúdos, você tem que pensar sobre como transparecer quem você é para de fato montar uma marca e conseguir achar o seu nicho de pessoas que vão consumir o seu conteúdo, sabe? Então, as pessoas, principalmente quando estão começando ou até quando já estão num auge, mas aí não tem tanto essa formação de o que sou eu, e sim tá, tipo, copiando. Não copiando no sentido de roubando alguma coisa, mas tipo, tá indo na onda do que já tá fazendo sucesso ao invés de criar o seu jeito de falar, o seu jeito de indicar livros, o que você vai querer falar, o que você não vai querer falar sobre, mas segue seguindo o que tá dando certo, que já tá dando certo. É aquela famosa frase de tipo, você não precisa reinventar a roda já tá maneira, tá ligado? E muita gente que começa a criar conteúdo ou já cria conteúdo segue essa lógica, porque, mano, a gente tá vivendo no capitalismo. Tipo assim, cara, não tem como a gente querer a todo tempo inventar a roda. Vou querer inventar algo novo e eu vou fazer algo que ninguém nunca fez, porque, caralho, mano, tipo, já tem uma parada que tá dando certo. E não é nem só isso, mas assim, como é que você vai investir e focar em algo, só algo novo, sem fazer o que já está dando certo? E, tipo, como que você só fazer um novo que ninguém conhece, que ninguém tá acostumado, que ninguém tá consumindo, como é que esse novo vai se fazer dar certo, sabe? Então, tipo, voltando para o meu ponto inicial, quando a gente fala de o BookTok indica só os mesmos livros e esses livros não têm conteúdo, que tipo de BookToker, que tipo de pessoa, influencer de livros, que você tá consumindo? Quem são essas pessoas que você tá consumindo? Porque muitas vezes a gente chega dentro de um nicho, né? Dentro do nicho das book redes, e a gente vai seguindo as pessoas mais famosas. Ponto. E é isso. E não tem como você receber indicações de nichos que você gosta dentro da literatura, ou receber indicações muito diferentes, de coisas muito novas, ou de coisas que você gosta de ler, se você está seguindo as mesmas pessoas que todo mundo está seguindo. Porque essas pessoas que tá todo mundo seguindo, elas falam para um público amplo. E esse público amplo, ele precisa. Tipo, as coisas que você vai indicar para esse público amplo também precisam ser muito amplas. Então, acho que muitas vezes essa sensação de livro vazio, livro que não tem nada, vem disso. Não porque de fato o livro não tem nada, mas porque é um livro bem geral. É um livro bem geral que vai, de alguma forma, ser agradável para um público muito grande de pessoas. Nenhuma obra nunca vai ser 100% boa, 100% aprovada por todas as pessoas que lerem, assim. Eu tenho os meus livros favoritos, inclusive tópico sensível, assim. Eu tenho 2 livros que eu gosto muito, 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 e eles são, tipo, meus favoritos por uma questão de apego emocional, que é os garotos. Vou pegar eles pra vocês, que eles estão aqui, fácil de pegar. Que é Os Garotos do Cemitério. Já até indiquei ele lá no perfil esses dias. E Felix para Sempre, eu também falei sobre ele, eu acho, lá na rede de vídeos curtos. E assim, são livros que eu sou apaixonado, tipo, eu amo esses livros de paixão. Quando eu li, me trouxeram um carinho, tipo, uma sensação de estou sendo visto. Tem pessoas escrevendo sobre a minha experiência que foi, tipo, assim, indescritível pra mim, tá ligado? Só que assim, Felix para Sempre, por exemplo, cara, o tanto de gente que odeia esse livro, ou tipo, que largou o livro, é muito grande. Eu acho que talvez seja superior ao tanto de pessoas que gostam desse livro. Porque é um livro para adolescente, sabe? Tipo, o Felix, ele é uma pessoa trans, que tem questões de pessoas trans,
E ele é um adolescente trans. Então, assim, é um combo de coisas, além dele ser uma pessoa não branca. Então, é um combo de coisas para as pessoas odiarem. Porque, querendo ou não, mesmo que você se diga de esquerda, ou enfim, né, tipo, não acha que não tem nenhum preconceito, você tem, ok? Você tem. Todo mundo tem algum tipo de preconceito. Então a gente precisa primeiro de tudo, aceitar isso. E quando a gente fala de Felix para sempre, que a gente tem uma pessoa trans que não conforma com a binariedade e aí tá durante o livro questionando a sua sexualidade, o seu gênero, o seu gênero, que a princípio ele se identifica como um homem trans, mas ao longo do tempo ele vai escutando outras vivências e percebendo que a vivência dele talvez não seja aquilo. Então a gente tem essa descrição de vivência que tá fugindo do plano da binariedade, e isso por si só, tipo, só a questão da transgeneridade já é muito grande para um público geral, porque o público geral é majoritariamente cis. Então, esse público já não vai entender nada sobre transgeneridade. Mesmo que você escute, mesmo que você leia sobre, você não tem um conhecimento pessoal sobre aquilo. E quando a gente não só fala de transgeneridade, mas a gente fala de transgeneridade que foge do binarismo, aí, meu filho, isso aqui é um pacote para as pessoas terem liberdade para serem transfóbicas. Porque a gente tem uma pessoa que já transicionou, né, fez cirurgias de ressignificação e toma hormônios da testosterona, né, no caso dele, e que mesmo assim, depois de todo esse processo, ainda tem as questões de gênero dele. Porque é isso, tipo, sexualidade e gênero é um bagulho que a gente tá em constante transformação, construção e reconstrução, porque não depende só da gente, mas dos locais onde a gente está e de como a gente está sendo permeado por aquele espaço, por aquelas pessoas, por aquelas questões. Então, a gente vai ter muito isso dentro de Felix, e a gente vai ter o Felix sendo adolescente, que aí já estourou a boca do balão, né? Sem contar que também eu já percebi, com questões de ver avaliações dos livros, principalmente no Scooby, né, que é onde eu mais leio resenhas, essas coisas, é que, tendenciosamente ou não, a maior parte dos livros que tem personagens protagonistas de pessoas não brancas recebem algum tipo de hate. E aí é um hate que é muito velado, como é em Felix para Sempre. Eu não estou tirando o mérito das pessoas, enfim, a vontade das pessoas de falar mal do livro ou de não gostar do livro. Cada um gosta do que quiser. Mas eu acho muito impressionante que a gente tem livros com protagonistas cis, LGBTs ainda que sejam, mas assim, que sejam cis e que majoritariamente sejam brancos. Vou falar, sejam brancos, ponto. Não vou nem falar majoritariamente, que sejam brancos e que não vão. E tem o mesmo estilo de escrita, tem o mesmo estilo de personagem adolescente chato, porque adolescente é chato pra cacete, a gente não pode discordar disso. E que não vão receber o hate que Felix recebe. Eu vejo muita gente, quando eu vou falar desse livro, não só quando eu vou falar do livro, mas quando eu peguei pra fazer uma trend que era de lendo comentários negativos sobre livros que eu gosto muito, e eu olhei dos dois. E inclusive eu não coloquei os dois livros nessa trend porque eu tinha algo muito importante pra destrinchar sobre isso, que vai ser outro vídeo, mas eu, enfim. E eu encontrei uma enxurrada de comentários negativos sobre eles dois, e sempre eram voltados, principalmente Felix, a tipo, nosso personagem principal é muito chato, ele é muito enjoado, ele é muito qualquer coisa assim pejorativa quanto à personalidade dele. E aí eu vou te dizer que ele é somente um adolescente. E ele é um adolescente trans, que não conforma com a binariedade de gênero. E isso irrita as pessoas, muito. Isso irrita as pessoas de forma absurda. Então, eu não sei porque eu comecei a falar sobre isso tudo agora pra não conversar sobre. Então, assim, voltando pra questão do BookTok que só indica os mesmos livros e esses livros não têm gosto, não tem substância, eu acho que é uma questão que muita gente fala, mas muita gente fala porque tá consumindo, tá dentro da mesma bolha de indicações. E aí é claro que você vai receber os mesmos livros,
Porque se são pessoas que estão dentro da mesma bolha, elas são pessoas que vão pensar e ter preferências iguais ou minimamente parecidas. E quando a gente fala de influencers, a gente está falando de pessoas que, novamente, têm aí todas as suas características para serem quem elas são, que são características intrínsecas dessas pessoas, que vão indicar coisas. E essas coisas vão depender apenas delas. Olha só que loucura. Porque assim, Alecrim Dourado, você aí na sua casinha, eu não faço a mínima ideia do que você gosta. Eu não sei do que você gosta de ler, de quais são suas pautas sociais, do que você é circundado, tipo, circulado. O que eu ia falar, gente? Que palavra que eu ia falar? Eu não tenho ideia de qual é a sua realidade, de qual é o seu tipo de escrita, de qual é o seu gênero favorito, de qual é a sua trope favorita, de qual é o tipo de coisa que você gosta de ler. Eu não tenho como saber isso e eu não tenho como indicar um livro que vai ser importante para todo mundo, que todo mundo vai gostar. Porque esses 2 livros aqui foram importantíssimos para mim, tipo, importantíssimos. Quando eu li os 2, de formas diferentes, eles me trouxeram coisas que me marcaram muito. E por isso eles são meus livros, um dos meus livros favoritos, sabe? Porque eles mexeram com algo que é pessoal meu, que tá ligado a mim. Então eu acho que quando a gente fala de bookreads e das indicações dos livros dentro das bookreads, a gente precisa se atentar com o que a gente está consumindo dentro das bookreads. Se você comprou um livro de uma indicação de algum booktalker, ou enfim, que estava sendo muito falado aí nas bookreads, se você comprou esse livro e você não gostou, talvez seja a hora de mudar de pessoas que você está seguindo. Pega um livro que você gosta. Nossa, esse é top maneiras de você, tipo, achar o seu nicho dentro das bookreads. Pega um assunto ou um livro que você gosta muito. Sei lá, mano. Eu gosto muito de Felix para sempre. Vai lá na bookread que você mais gosta e digita, tipo, resenha Felix para sempre. Ou então, tipo, só digita Felix para sempre e vê o que vai aparecer. Começa a assistir, olhar, não só assistir, né? Mas enfim, olhar o que está sendo falado sobre esse livro dentro das bookreads e vai escolhendo os influencers que tem um pensamento parecido com o seu sobre o livro, ou que gostou tanto quanto você, ou então que talvez critique muito a obra do jeito que você quer criticar. Eu, por exemplo, não sigo ninguém que fala sobre Harry Potter. Tipo, falou sobre Harry Potter pra mim é um beijo, tchau, de seguir, assim. Porque é uma parada pessoal minha. Tipo, eu não consigo, até pela questão do autismo também, de rigidez, né? Acompanhar, interagir e seguir, porque pra mim seguir alguém dentro das redes sociais é apoiar o trabalho dessa pessoa. E eu não consigo apoiar o trabalho de uma pessoa que tá ativamente dando palco pra uma parada que fere com a minha vida. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo alguém falando sobre, ou positivamente, ou enfim, fazendo resenha sobre, falando positivamente, ou então tem que expor a casa do bagulho na bio e qualquer coisa do tipo, eu automaticamente não sigo essa pessoa. Porque é algo pessoal meu. Que eu, B, é uma coisa assim pra mim que não faz sentido eu seguir e estaria indo contra o meu ideal. E isso também tem parte de ser autista, que é rigidez cognitiva e não conseguir aceitar certas coisas. Mas enfim, eu tô só um exemplo assim de que se você pegou um livro que tá muito indicado pela sua bookread, porque é muito isso, assim, não existe uma bookread, existem redes, até por isso que são redes sociais, porque de fato formam uma rede de vários viés e eu não sei falar qual é o plural dessa merda, gente, eu não sei português básico, eu não tenho palavras. Mas assim, se a sua foi o indicou muito o livro, você comprou esse livro, você leu esse livro, você achou esse livro vazio, você achou esse livro ruim, vamos trocar de bookread. E é sobre isso. Assim, parece simples, parece bobo, mas é isso, gente. Tipo, é simples e é bobo.
quando a gente fala de qualquer coisa social, a gente precisa entender que aquilo ali vão ter diversos vieses de pensamento e que a gente precisa achar as pessoas que estão de acordo com o que a gente gosta. E é isso. Acabou. Assim, acabou. Vai seguir as pessoas que estão falando dos livros que você gosta, porque essas pessoas provavelmente vão ter um gosto parecido com o seu e vão indicar coisas que você provavelmente vai gostar. Entendeu? Não é aquele Alecrim Dourado que tem ali 1 bilhão de seguidores, que tá indicando todos os livros que estão aí famosos na boca do povo, que vai servir pra você. Às vezes serve. Eu, por exemplo, amo uma farofa. Adoro seguir farofas. Gosto muito de farofas. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de livros que sejam mais reflexivos. Tem gente que vai gostar de livros de fantasia. Eu, por exemplo, não sou a pessoa pra você se você é muito fã de fantasia ou só gosta de ler fantasia. Porque é um tipo de literatura que eu não gosto. Apesar que eu acho que eu vou mudar de opinião sobre isso em qualquer momento da minha vida. Porque todas as fantasias que eu já li até hoje foram fantasias escritas por pessoas brancas. E eu tava conversando com um amigo meu sobre um livro, eu acho que é Filhos de Ossos e Sangue. Ai, agora eu não posso, meu celular tá aí gravando. Mas eu acho que é esse o nome. Eu tô pra ler esse livro há muito tempo. E ele tem um livro, e aí eu fui conversar com ele falando, cara, o que você achou? Tipo, porque eu quero muito comprar um livro, mas eu queria uma opinião sobre, tipo, como a gente é muito parecido, eu queria uma opinião de uma pessoa que é parecida comigo. E ele falou que ele gostou muito e tal, e logo ele falou, pô, mas é fantasia. Eu falei, cara, eu sei, mas é tipo uma fantasia diferente. E aí ele logo concordou, falou, cara, assim, de fato, tipo, é uma fantasia escrita por uma pessoa negra que tem muito. Carrega muito dessa cultura. Então, tipo, não é uma fantasia escrita por um estadunidense, por um europeu branco, que é a mesmice de sempre de fantasia, sabe? E eu falei, cara, exatamente por isso que me interessou a sinopse. Porque é uma fantasia que foge das outras fantasias e talvez eu goste, entendeu? Eu me interesso também por ler as da... Nossa, eu esqueci o nome dela, da autora, que escreveu Yellowface. Ela tem algumas fantasias e eu me interesso muito por esses plots, assim, por essas sinopses. Porque são sinopses diferentes do que eu já li de fantasia. Mas enfim, não é sobre isso. Eu acho que é sobre achar o seu nicho de pessoas, é sobre achar o tipo de coisa que você quer ler, que você gosta de ler. E quando você achar isso, é isso. Vai dar tudo certo, sabe? Claro que assim, gente, não é achar isso vão ser todas as 1000 maravilhas do mundo, sabe? Que todo livro que vão te indicar dentro da sua bolha de rede vai te encantar e você vai gostar muito, porque, cara, é sobre isso. Vai depender muito da sua experiência, do que você gosta de ler e do que vai te tocar de alguma forma, sabe? E aí, voltando para Fix para sempre, tipo, eu sei que esse aqui não é o melhor livro do mundo, tipo... Não é o livro mais bem escrito do mundo, não é o melhor livro do mundo, mas é um livro que falou comigo em muitos quesitos. E é um livro que eu queria ter lido quando eu era adolescente, sabe? Era um livro que eu queria ter acompanhado as questões que o Felix estava passando. E é um, tipo, pra quem lê o livro ou pra quem não lê o livro, enfim, ele tem aquele final com pós de pirim-pim-pim, sabe? Tipo, que tudo fica magicamente bem. E não é um final que eu necessariamente gosto. Geralmente eu gosto sim, mas assim, não necessariamente eu sempre gosto disso. Mas nesse livro aqui, ter tido um final com poesia de Birim foi, tipo, pra mim, a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu já li esse livro, acho que 3 vezes, se eu não me engano. E todas elas, quando chegavam no final, eu ficava, tipo, à beira de lágrimas, assim, extremamente feliz. Não porque foi algo completamente inusitado, porque foi algo muito profundo ou qualquer coisa do tipo, mas porque foi algo que eu queria ter lido. Porque é algo que eu quero vivenciar. E porque pessoas trans sendo felizes, pra mim, é tipo
sabe? É o que mexe comigo. Então, por isso que esses 2 livros foram importantes pra mim. Eu acho que foram as primeiras leituras que eu tive com protagonismo trans, de pessoas trans sendo felizes. Tipo, tendo um final feliz, sabe? Então, não necessariamente esses livros aqui são os livros mais bem escritos do mundo. São os livros com os melhores plots, com os melhores mundos, com os melhores personagens, com o melhor enredo. Mas foram livros que conversaram comigo, que tocaram em coisas que pra mim são muito importantes. E que são coisas que eu gostaria de ter lido, de ter vivenciado no decorrer da minha vida, sabe? No meu crescimento de vida, no meu desenvolvimento. Então, eu acho que a gente pega muito pesado quando a gente quer criticar essas coisas. De, nossa, todas essas indicações são muito péssimas, assim, dos book influencers. Cara, às vezes eles só têm uma vivência completamente diferente da sua. Às vezes é só isso. E uma parada pra exemplificar isso, que é muito interessante, assim, a gente tem muito influencer, e obviamente isso também dentro das book redes, que são pessoas que têm muito dinheiro, que moram em locais com muito dinheiro, que têm suporte financeiro dos pais, ou que já tiveram suporte financeiro dos pais, hoje tem uma carreira muito boa, ganha muito bem, então tem um poder aquisitivo muito grande. São pessoas majoritariamente cisgênero e brancas, às vezes heterossexuais, mas dentro das book redes eu acho que, em geral, cisgêneras e brancas, e com muito dinheiro, e neurotípicas. E o que vai tocar essas pessoas, o que vai afetar essas pessoas, a chance disso me afetar, disso me marcar de alguma forma, é praticamente zero, gente. Praticamente zero, assim, vamos ser sinceros. É uma vivência que não tem nada a ver comigo. Com o que eu vivi, com o que eu tô vivendo, e não vai mexer comigo da forma que mexeu com eles. Sequer vai mexer comigo. Ponto. E às vezes foi o livro da vida de uma pessoa que tá falando com paixão sobre aquele livro e que eu vou ler e vou ficar, nossa, é isso? Mas assim, eu não vou ir nos vídeos dessa pessoa, ou enfim, ir nas redes sociais, reclamar que essa unidade de pessoa falou muito bem de um livro e eu não gostei do livro. Porque eu não sou um alecrim do campo que nasceu sem ser semeado, sabe? Tipo, a gente tem... Nossa, eu tava vendo um vídeo sobre isso esses dias. Sobre... Nossa, eu esqueci o nome que tem pra isso. Mas sobre, tipo, o e eu na internet, sabe? Tipo, what about me? E eu, sabe? Então, às vezes as pessoas colocam, tipo, lá, receita. O cara tava dando esse exemplo, assim, que uma criadora gringa veio no TikTok dar uma receita sobre sopa de feijões, que era pra aumentar a reposição de ferro, principalmente depois, se você é uma pessoa que menstrua, depois que você menstrua, fazer essa reposição e tal. Você é uma pessoa com déficit de ferro. E aí a menina recebeu uma enxurrada de comentários falando, tipo, ai, mas e se eu não gostar de feijão? Ai, mas eu não gosto de feijão. O que eu faço? E tipo assim, gente, foda-se. É uma receita de sopa de feijão, caralho. Se você não gosta de feijão, não come a porra da sopa e segue sua vida, gente. Continua rolando FIU. Vai ver outra coisa. Entendeu? Eu acho que é muito isso. Tipo, continua sendo essa formulação de mundo que é muito também voltada aí por causa do capitalismo de mas e eu? Então eu acho que toda essa discussão também tá voltada pra essa pauta de tá, mas e eu? Eu acho que é muito importante que a gente fale sobre os livros que a gente não gosta, tanto quanto a gente fala dos livros que a gente gosta, mas eu acho que a gente, toda vez que a gente vê um vídeo ou alguma coisa com quem a gente não se identifica, a gente ir lá e ficar, ai, não me identifico. Tá tudo bem você não se identificar, assim, vamos achar o que você se identifica? Vamos focar nisso? Tipo, vamos focar nossas energias em achar o nosso público, achar a nossa gente,
por assim dizer, todo mundo tem uma bolha, sabe? Tipo, todo mundo tem as suas questões, os seus gostos, e a gente vai achar pessoas que têm os gostos parecidos com a gente. E é isso. É seguir essas pessoas, é acompanhar essas pessoas, é ver o que elas estão indicando, o que elas estão falando, pra aí sim começar a achar o nosso nicho. E é isso, gente. É só isso. Se você não gosta de alguma indicação, tá tudo bem. Tá tudo muito bem, assim. Nenhum livro vai agradar todo mundo. E é sobre isso. Nada no mundo vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou a todos, né? A famosa frase, adoro essa frase. Nem Jesus agradou a todo mundo. Como é que um livro vai agradar a todo mundo? Não é mesmo? Às vezes o BookTok tá indicando muito um livro porque o BookTok tem uma cara. Nossa, isso também é outra parada, né? Eu vou encerrar o vídeo, mas isso também é outra parada importante. O tipo de pessoas, de leitores básicos do Brasil. Quem são essas pessoas que leem no Brasil de 2024? Quem são as pessoas que têm poder aquisitivo para serem ávidos leitores no Brasil de 2024? São pessoas cis, são pessoas brancas, são pessoas com poder aquisitivo alto. Então, novamente, essas pessoas, elas criam uma bolha. Elas são uma bolha. Na verdade, elas são a grande bolha, né? E essas pessoas vão ser tocadas, novamente, num ponto que eu estava falando lá atrás, essas pessoas vão ser tocadas pelas mesmas coisas, pelas mesmas pautas, pelos mesmos estilos. É claro que dentro do seu próprio nicho, enfim, cada um tem sua personalidade, mas de forma geral, essas pessoas vão ser atingidas pelas mesmas questões, porque elas são um grupo social definido. Então, tem muito isso também dos livros que estão fazendo fama, dos livros que estão ficando famosos, porque as pessoas que estão lendo são pessoas que estão dentro de uma bolha social, de um recorte social. Então, talvez encher o seu TikTok de pessoas queer, de pessoas de cor, falando sobre livros, te interesse mais dentro de um quesito de literatura. Porque talvez você não seja esse leitor médio, que é um leitor cisgênero, que é um leitor branco, que é um leitor neurotípico, que é um leitor de classe alta. Talvez não, talvez você goste de piratear livro na internet, tá tudo bem. Sabe? Você precisa achar e seguir as pessoas que se encaixam com o que você acredita e com o que você vivencia. Até porque essas pessoas também estão precisando da sua ajuda para crescer. Então, vamos se juntar. Eu acho que se juntar todo mundo, dá certo. E é isso, gente. É um pouquinho da discussão que eu queria muito conversar sobre. E resolvi falar com vocês. É isso. Tchau!